Hoje em Dia. Nós estamos falando sobre golpes em concursos e outras provas públicas. Recebemos o Roberto Dias, que é doutor em Direito Público e coordenador do curso de Direito da PUC de São Paulo, e a Alessandra Ventura, que é coordenadora geral do cursinho da Poli. Primeira pergunta que eu faço ao Roberto. Roberto, bom dia, muito obrigado pela presença aqui no Hoje em Dia. A gente viu a decisão do ministro, que foi rápida, e eu considero uma decisão acertada. Ele fez bem de cancelar rapidamente a prova, independentemente das consequências que esse cancelamento cause. A gente sabe que não serão poucas. Sem dúvida, o cancelamento tinha que acontecer, né? A posição do ministro foi absolutamente correta, porque fazer a prova e depois cancelar, o prejuízo seria muito maior. Então não tenho dúvida de que o ministro agiu de forma absolutamente correta. Tem como evitar esse tipo de coisa? Porque assim, me parece uma situação bastante complicada. Há toda uma estrutura de segurança, eu estava acompanhando nas reportagens, vai de tal forma, batedores acompanham, mas tem como evitar realmente fraude num concurso desse porte, numa prova desse porte? A gente está falando num concurso de mais de 4 milhões de inscritos, não é? Sem dúvida, o sistema de segurança é algo fundamental, mas difícil num caso como esse. Cada fraude que é descoberta, me parece que é um caminho para se combater de forma mais eficiente esse tipo de problema. Então, segurança 100%, eu acho difícil de se conseguir, mas a cada dia tem tudo para levar a uma maior segurança da prova. Daqui a pouco eu vou conversar com a Alessandra sobre a decepção desses estudantes que aguardavam e que têm uma agenda muito apertada daqui para frente por conta dos vestibulares. Mas legalmente, eles são afetados de alguma maneira? O estudante pode, por exemplo, protestar, reclamar, entrar na justiça contra essa situação, porque ele dependia muitas vezes dessa prova como nota a mais ou até como nota definitiva para entrar na faculdade. Legalmente ele pode fazer alguma coisa? Ele pode protestar legalmente? Sim, ele tem direito, a Constituição garante, né, que todas as pessoas lesadas pelo Estado têm o direito de receber indenização por isso. Ou seja, se o candidato se sentiu lesado tanto materialmente quanto moralmente, ele tem o direito de ir ao judiciário para pleitear uma indenização. Como ele deve fazer isso? Bom, isso pode ser feito por meio de institutos de defesa dessas pessoas, como também particularmente, né? Ou seja, cada um ingressando particularmente com essas ações. Muito bem. Olha, eu queria conversar também com a Alessandra Ventura, que é a coordenadora geral do cursinho da Poli. Primeira pergunta para você, Alessandra, como os estudantes se sentiram quando receberam essa notícia? Eu imagino o tamanho da decepção. Não tem como evitar, né? Os alunos, eles ficaram, assim, alguns decepcionados, alguns indignados, bravos, mas acho que o importante mesmo é pegar esse momento que já ocorreu, e acho que é pegar esse momento e falar, e agora? Né? Porque muitos ficaram naquela situação, naquela atitude, ai meu Deus, como que vai ser? Realmente é capaz de pegar junto com alguns outros vestibulares, mas acho que é importante. E agora, o que eu vou fazer? Então, acho que essa orientação, esse momento de calma, a gente precisa passar para os nossos candidatos, para os nossos alunos. Agora, Alessandra, eu queria que você explicasse um pouquinho como funciona o Enem, porque eu acho que ainda tem uma dúvida, tanto dos estudantes quanto dos pais. O que é a prova do Enem? Na verdade, diferente do ano passado, o Enem este ano, ele cobra 180 questões e que o ano passado estava cobrando 63. E o ano passado, ele exigia mais as competências e habilidades. Esse ano ele exige competências e habilidades, porém, também o conteúdo voltado ao ensino médio. Então, na verdade, o Enem está resgatando a função realmente da escola. O quanto é importante, não só o conhecimento escolar, mas também essa questão das competências, das habilidades. O quanto é importante, isso a gente fala para os nossos alunos, quando você vai abrir um jornal e tem um gráfico, enorme gráfico, como ler este gráfico? Né? E isso é importantíssimo, isso é interpretação. Então esse trabalho do Enem, o objetivo do Enem é muito importante. Eu acho que ele resgata um pouco a função das escolas. Qual que é o peso do Enem no vestibular? Porque tem algumas universidades, algumas faculdades que vão considerar o Enem como a prova suficiente para você entrar, conseguir ingressar nessa faculdade ou nessa universidade. Algumas universidades vão contar essa pontuação. O que se difere e como funciona? Assim, algumas universidades, eles vão trabalhar como fase única. Então, dependendo da pontuação que você consegue no Enem, ele é já o vestibular para essa determinada faculdade. Por exemplo, a gente tem a Universidade Federal do ABC. Então, uma vez o aluno fazendo o Enem e a pontuação que ele alcançar, ele já está, na verdade, inscrito para o vestibular da Federal do ABC. Outras vão usar como vagas remanescentes.
outras como bônus, que é o caso inclusive da FUVEST. Então varia muito de universidade para universidade. Hoje a gente tem 55 universidades federais e das 55, 24 iriam utilizar como fase única. Então é um número bem significativo. Alessandra, eu queria que você depois dissesse, porque eu sei que algumas provas já vão começar a bater. Então, assim, eu quero saber especialmente que vestibulares ficam em risco agora, nesse momento. Por exemplo, os vestibulares que aconteceram em novembro. Provavelmente a nova prova do Enem deve acontecer em novembro. Mas não me fale isso ainda não. Antes tem um recadinho da Ana Hickman.